Nos últimos anos, a cultura digital se tornou o principal campo de batalha ideológica no nosso tempo. Influenciadores, plataformas e movimentos sociais passaram a moldar o debate público de forma intensa e, muitas vezes, autoritária. Emergiu uma hegemonia do pensamento progressista, ou pensamento woke, que dominou a cultura pop, as redes sociais e até o entretenimento nerd. Quem questiona essa hegemonia é rotulado, silenciado ou pior, é cancelado. Mas, em meio a esse mar de conformismo e patrulhamento, uma figura inesperada se recusou a se curvar. J.K. Rowling. Amada por muitos, cancelada por outros, ela se tornou o espelho que expôs a face radical e intolerante de parte da militância progressista. O que você acha das falas transfóbicas da J.K. Rowling? Não faço delas as minhas palavras, jamais. Mas eu quero que você fale disso porque ela, inclusive, falou, né? Mas essa geração que ela formou, que ela ajudou a formar, é uma geração questionadora, né? Sim. Eu tenho uma sensação de que as mentalidades todas coexistem. Você vai ter aí ainda gente da Idade da Pedra, uma mentalidade da Idade da Pedra aqui, entendeu? Claro. E muita, viu? Então, e tudo coexiste nesse aqui e agora, nesse tempo presente. Esse vídeo é uma reflexão direta sobre como nós chegamos até aqui e por que hoje questionar a ideologia dominante virou um ato de coragem. Prepare-se para uma leitura sem filtros sobre a verdadeira natureza da cultura do cancelamento, os bastidores da guerra cultural e o papel inesperado de uma autora britânica nessa história. Roda a vinheta, porque tá no ar Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais além da cultura pop pra você. A J.K. tem uns problemas sérios, né? Você vê que a transfobia dela vem de um lugar de dor, né? Vem de uma parada bizarra ali, uma coisa profunda nela né, de enfrentamento feminista e tal, vem de um lugar de dor que eu sou completamente incapaz de compreender e de sequer começar a opinar, mas é transfobia, ponto final. Então tem que ser visto como transfobia, por mais que venha de um lugar de dor, tem que ser criticado. A internet como um todo, mais especificamente a internet brasileira, que é a que conhecemos de perto, gerou criadores de conteúdos frutos da cultura woke. Criadores que foram crescendo em plataformas como a Twitch, o YouTube, o TikTok, entre outras, e que se acostumaram a falar suas ideias sem serem confrontados. Como será que eu posso arruinar o dia de quem gosta de Harry Potter hoje? Eu acho que isso não vai afetar os meus próximos lançamentos. Bom, vamos testar, né? Deus, por que vocês estão espumando? Eu fiz até o Dumbledore ser da raça de vocês. Gente, que saco! Não pode nem dar mais opinião. Não é transfobia. É transfobia. Vamos selar paz com vocês, LGTV? Essa é a minha doação para ajudar a causa de vocês, tá? Espero que encontrem a cura. Pois a agenda woke estava avançando. Cada ponto dessa agenda estava tendo êxito. Na cultura, na mídia, na academia e, claro, na economia. Meus queridos heróis e heroínas, se você quer entender mais sobre a cultura woke, suas origens, como é que falava no Globo Repórter? De onde vem? De onde vem? Comem? O que eles comem? Onde dormem? Onde vivem? Como ganham o seu dinheiro? Se você quer saber sobre isso, a gente vai te indicar 3 livros sensacionais. E um deles é de um autor brasileiro, Jonas Bressan, que escreveu esse livro sensacional, O Anti-Woke, que saiu pela editora Alta Linguagem. E além desse livro, também tem mais 2 que a gente vai deixar o link para você comprar lá na Amazon. O link vai estar aqui no comentário fixado. São eles os livros Teorias Cínicas, dos autores Ellen Pluckrose e James Lindsay, e também Como Desarmar a Cultura Woke, de Charles Pincourt e James Lindsay. Sensacionais, os 3 livros são muito bons e eles conversam entre si. Inclusive aqui no Anti-Woke, o Jonas Bressan cita o James Lindsay. Então, esses 3 livros vão te ajudar a entender esse fenômeno. Então, os cheirosos deram
progressão à agenda woke. Eles fomentaram, ajudaram a fomentar a agenda woke, principalmente aqui no Brasil, com esses criadores de conteúdo, a mídia, a economia e tal. Eles só simplesmente fomentaram a cultura woke. E alguns sem nem saber o que é cultura woke. E a principal arma para impulsionar essa agenda era, claro, a cultura do cancelamento, viabilizada pelo politicamente correto. E a cultura do cancelamento funciona dessa forma. Se alguém do meio, ou minimamente próximo, falasse algo fora da cartilha woke, essa pessoa precisava ser sumariamente destruída. E se você fosse da patota, você receberia um aviso, e os demais wokes tratariam de conter os danos do que ela falou ou fez, essa dita pessoa, contanto que não errasse novamente. Mas, se você não fosse parte do grupo, você seria destruído sem misericórdia, independente de sua cor, sexo ou condição social. Esses criadores de conteúdo que fomentaram a cultura woke se acostumaram com a hegemonia criada pela estratégia esquerdista. Suas palavras se tornaram lei. Tudo que gostam é belo e moral. Tudo que não gostam é horrível, maldoso e retrógrado. E se você gosta do que eles detestam, você só pode fazer parte de um grupo que, para infelicidade deles, existe. Somos nós, os nerdolas. Foi daí, meu querido herói, minha querida heroína, que o termo nerdola nasceu. Caso vocês ainda não soubessem, nós adotamos esse termo. Manda pro pai. A gente matou no peito. A gente ressignificou esse termo. E hoje o termo ganhou tanta força que até o maior canal nerd do mundo o usou com orgulho por algum tempo. Inclusive nomeou seu próprio fandom. Embora, claro, isso mudou agora. Não sei por quê. Por quê, Peter? Por quê, Peter? Que se for... Mas a nerdolada continua ainda muito forte, meus queridos heróis. Inclusive, nós estamos concorrendo ao IBEST, um prêmio de influenciadores muito famoso aqui no Brasil. Nós agradecemos de verdade a todos vocês que estão fazendo essa votação e colocando a gente nos primeiros lugares como influentes na cultura pop aqui no Brasil, no YouTube, no Instagram, seja lá qual plataforma for. Nós agradecemos de verdade o seu apoio. Nós nunca imaginamos chegar um dia neste patamar de influência. Muito obrigado de verdade. Nós agradecemos de coração. Continue votando. Você pode votar várias vezes por dia. Exatamente, é muito fácil. O link tá aqui também no comentário fixado. Você vai clicar, fazer login com a sua conta Google. É praticamente imediato. A sua conta do YouTube aí, você entra, já tá lá. Pode votar 3 vezes, ok? Vota na gente, vota nos outros canais nerdolas. No outro dia, vota de novo, entendeu? Faz um rodízio aí dos seus votos. Vamos manter a gente entre esses 20 colocados. É muito importante que a gente fique entre os 20 colocados para a gente passar para a próxima fase. Então, meus queridos heróis e heroínas, criou-se a atmosfera e nós, nerdolas, somos radicais. Vocês estão vendo aí, né? Pipocando aí esses criadores de conteúdos gigantes falando que nós somos radicais. E, de maneira geral, a gente só avalia os produtos pela ótica política, enquanto os cheirosos são os pragmáticos, os que construíram o seu público de forma correta, no puro entretenimento. No último Gaveta na Cara que eu postei, eu respondi uma porrada de resposta nonsense que mandaram pro formulário. Hoje, me mostraram aqui o termo helicóptero de combate é um termo constantemente usado para ataque transfóbico. E eu não fazia ideia. Tava no bolo como mais uma das respostas aleatórias. A mesma pessoa que botou isso daí, botou que tinha 180 anos. Pra mim, era só uma pessoa botando qualquer coisa aleatória no formulário. Não tinha noção que tinha um contexto escroto por trás desse termo. E eu confesso que eu tô bem puto de saber disso agora, porque eu acabei servindo de palanque pra idiota, né? Então o que eu pude fazer é, eu cortei essa parte do vídeo, tem como editar lá no YouTube, cortei fora, não vou dar esse palanque. Me desculpa por não saber o contexto. Tu vê, no vídeo eu fiquei impressionado que tinham 2 respostas iguais. Eu falei, caraca, tem 2? Quais são as chances de uma pessoa com resposta aleatória criar 2 iguais? Eu não fazia noção. Enfim, quando a gente lida com o público, tem essa chance de passar uma mensagem bosta dessa sem a gente reparar. Mas por sorte eu tive a opção aí de edição pra consertar a cagada. Mesmo que a gente faça análises sinceras, que a gente consiga tratar de diversas questões com coerência, que a gente fale realmente do que tá ali na obra, elogiando, detonando, seja lá o que for, mesmo assim, pra essa elite woke, nós somos radicais. Hackear a série me parece o melhor caminho pra combater a transfobia. Mas o que seria hackear a série? Comprar produtos de fãs,
compartilhar e endossar fanfics e fanarts com headcanons LGBTQIA+, e críticas à transfobia, não deixar também de apontar tudo que a autora fez de transfóbico, é sobre inserir ruído no espaço simbólico em torno de Harry Potter. Inclusive, é muito mais cômodo não tocar nas feridas dos fãs de Harry Potter que fingem não saber, ou que minimizam ou não sabem da transfobia da J.K. Rowling. Tem muito produtor de conteúdo sobre cultura pop que pegou o hype da militância e que tem muito mais visibilidade que eu e disse, não fala mais nada sobre Harry Potter. Mas nunca fez um vídeo, texto, post apontando os atos transfóbicos da autora para se posicionar diante do público. Assim a pessoa não ganha o follow de ninguém, né? Aqui a série também é sobre trazer as interpretações periféricas da obra para o centro através das plataformas digitais, como esses conteúdos que apontam o racismo, antissemitismo e outros problemas das histórias. Eles são importantes para ajudar na formação do pensamento crítico. Mostrar como personagens da obra poderiam advogar contra a própria J.K. Rowling também é um caminho que segue essa obra. Se somos nerdolas, tudo que fazemos é detestável. E, infelizmente, mesmo que no exterior a wokezada esteja perdendo espaço na área econômica, com toda a sua estrutura ruindo nas grandes empresas, tema que nós já abordamos aqui no canal, esses temas de empresas se afastando da cultura woke, tem vários vídeos, é só procurar. Mesmo com isso tudo, a área de marketing ainda está tomada por essa galera. No Brasil, não é diferente. Esses criadores cheirosos ainda são muito relevantes e podem falar o que quiserem e continuar fazendo suas publis e ganhando muito dinheiro com isso. Nós recebemos diversas mensagens de pessoas decepcionadas com um grupo de criadores de conteúdo chamado Jovem Nerd. Muita gente fala que o Jovem Nerd se vendeu para a cultura woke. Muita gente fala taxativamente que assistia muito o Jovem Nerd porque eles eram politicamente incorretos, eram mais verdadeiros, não eram vendidos. Presta atenção, não sou eu que estou falando. São muitas pessoas que falam. São os fãs deles mesmos que falam sobre isso. A cultura woke, ela tem esse poder de dominar, sim, as pessoas, dando dinheiro, patrocinando e fazendo com que essas pessoas mudem completamente o seu jeito de ser. Você que era fã do Jovem Nerd, você que era fã do Omelete, preste atenção. Você que ainda é fã da gente, você que é fã de outros criadores de conteúdo, você está certo, você está completamente certo. Se um dia a gente chegar aqui a nos vender e você se afastar, você está certo em se afastar. E agora entra na história J.K. Rowling, uma progressista, uma feminista, uma mulher que era amada pelos cheirosos, pelos wokes. Mas por causa de uma letrinha, ela está sendo odiada. E, inclusive, criadores de conteúdo brasileiros estão cuidando, né, para fazer o cancelamento desta mulher ficar ainda pior. Eu quero que essa flop, de uma série de uma autora transfóbica que tá perseguindo pessoas transgêneras. Eu quero que vá pro inferno. A galera pensa, não, o Gaveta vai vir com um vídeo falando argumentos porque nós deveríamos... Que se com todo respeito aí a galera do HBO, Max, né, que faz Last of Us, várias outras coisas maravilhosas, mas a série do Harry Potter eu quero mais é que flop e exploda. Eu, inclusive, fiz esse comentário num vídeo recente, né, de escolhas polêmicas, que botaram um ator negro pra fazer o Snape, e eu me arrependi de ter tirado esse comentário. Mas, Gaveta, você fez um vídeo falando sobre Harry Potter. Falando mal. Pra falar mal, eu quero falar. Ah, mas será que propaganda ruim ainda assim não é propaganda? Olha, a galera do Branca de Neve não vai concordar muito com isso, não. Pô, pra falar mal, eu vou falar. No geral, eu vou tentar evitar. Porque, assim, J.K. Rowling tá usando a influência e a grana que ela ganha com Harry Potter pra ir atrás dessas pessoas, pra perseguir transgêneros. Caraca! Eu tenho vários amigos e amigas transgêneros. Você acha que eu vou ficar usando o meu espaço pra ficar falando, olha, não, a nova série vai ser incrível? Que se E eu entendo a galera, os meus amigos que curtem muito Harry Potter, falam, pô, Gaveta, pra mim é foda. Eu entendo, sei lá, eu amo Star Wars. Se o George Lucas estivesse numa luta contra os transgêneros, eu ia ficar mal também. Mas mesmo se fosse o George Lucas, eu ia falar assim, eu não vou deixar de assistir um negócio que eu gosto, a produção que eu gosto, tá, mas eu não ia usar a minha influência, o meu canal, pra ficar divulgando uma autora que é declaradamente um animal do caralho. Então é isso. Tá procurando notícias da série do Harry Potter? Vá pro raio que o parta. E essa é a minha palavra de sabedoria. Eu quero que essa mulher vá pro inferno. Que se chega de dar palco pra imbecil. Isso escancarou o lado radical, que tem essa vitrine de moderados, essa vitrine de sofisticados, enquanto o nosso lado aqui é o lado radical. Vamos lá.
Harry Potter é, sem sombra de dúvida, uma das maiores obras dos últimos 30 anos. Os livros geraram filmes e uma miríade de produtos derivados. A autora figurou por anos na lista das mulheres mais ricas e influentes do mundo. Contudo, à medida que a cultura woke se intensificava e sua agenda se ampliava, os movimentos identitários tornaram-se a arma principal da esquerda. E muitos esquerdistas começaram a torcer o nariz para isso. J.K. Rowling foi um desses esquerdistas que se incomodou com essa nova agenda. Ela não aceitava que uma das letras da sigla mágica fosse alçada ao mesmo patamar das mulheres, que, segundo a própria J.K. Rowling, sofreram durante séculos para atingir o patamar que tem hoje, ok? Então presta atenção, J.K. Rowling é uma mulher progressista, feminista, é uma mulher de esquerda, mas se você não reza 100% da cartilha, o que acontece? Com o passar dos anos, a JK se mostrou irredutível em suas declarações e passou a fazer disso parte da sua militância. Muitos woke se afastaram dela, ao ponto de tentarem cancelar tudo que estivesse relacionado ao seu nome e, por consequência, tudo que tinha a ver com Harry Potter. Nós estamos falando de uma mulher que trabalha ativamente com causas anti-trans, sacou? Ela patrocina no partido, esse bagulho de dar dinheiro para as radfem, né? As feministas radicais que acreditam que só existe uma mulher que nasceu mulher e tal, enfim. A J.K. Rowling, ela faz um trabalho ativo de transfobia. Não é tipo, vocês vão cancelar a mulher porque ela falou. Não é falou, não. Ela faz. Tá patrocinando. Ela usa paradas. O dinheiro dela pra isso. E aí você comprando o Hogwarts Legacy, tá botando uma librazinha no bolso dela. Eu não vou botar e vou dormir tranquilo. Ponto final. Esse jogo sofreu com a cultura do cancelamento, pois ela ainda era muito forte em 2023. Esse jogo, por exemplo, foi ignorado em várias premiações, mesmo esse jogo sendo um sucesso de vendas. Onde fica essa questão de separar o autor da obra, que muita gente fala da galera da esquerda? Muita gente progressista vive falando sobre isso. Os isentões. Os isentões. Querem que a gente seja pragmático, né? Onde tá os defensores das mulheres? Onde é que estão? J.K. Rowling é uma mulher e uma idosa, mas ninguém defende, né? Quem tá defendendo ela agora? Agora é a vez da nova série de Harry Potter, da HBO, sofrer tentativas de cancelamento, mas hoje essa estratégia perdeu força, embora os seus players ainda não. Muitos criadores de conteúdo estão atacando J.K. Rowling de forma desonesta. Algumas pessoas estão até falando mentiras sobre ela estar perseguindo trans. E isso eles fazem abertamente, ninguém fala nada. Eles falam tranquilamente nas suas redes sociais aí. Mentiras sobre J.K. Rowling. Eu acho que se um dia essa mulher souber, é capaz de rolar processos aí, viu? Eles dizem abertamente que querem que a série flop, que não vão dar palco pra tudo. Elvis e Tony, mas eles não têm o direito de falar isso? Claro, tem o direito. Eles não têm o direito de boicotar o que quiserem? E a liberdade de expressão? Tem o direito de falar o que quiser, mas direito de mentir ninguém tem, né? Exatamente. Existe uma diferença enorme entre boicote e o cancelamento. Nós já fizemos um vídeo explicando isso aqui no canal, mas na época eu não sei se a gente abordou esse detalhe, que é o que diferencia o boicote do cancelamento. O Tony já falou. A mentira. O boicote, ele é feito com base na verdade. O cancelamento é em cima de uma mentira, ok? Propagada por esses grupos wokes, financiada por agentes políticos, inclusive, em muitos dos casos. Por exemplo, as pessoas que boicotaram o show da banda Ira. As pessoas boicotaram em cima de uma verdade, um fato que aconteceu. O cantor foi lá e disse que quem fosse bolsonarista, conservador, reacionário, deixasse de comprar os discos, deixasse de ir nos shows. Não tem nada a ver com a banda Ira. Não comprasse os produtos não entenderam da banda, a banda. Não entenderam a banda. Então essas pessoas realmente não tem nada a ver com Ira, né? Então, se afastasse. Como o Ira é bolsonarista, isso não tem nada a ver, gente. Por favor, vamos embora. Em shows ou compro nossos discos. Não apareçam mais, eu não prefiro comprar. Ele praticamente expulsou as pessoas do show. E isso é uma verdade. Tem vídeo comprovando isso. O pessoal boicotou.
Exato. O pessoal boicotou em cima de uma verdade. O cara é maluco, fez uma maluquice e foi boicotado. Belo e moral. Agora, o que aconteceu com o Monark? Isso foi um cancelamento. Acusaram o ex-apresentador do Flow de ser nazista, quando na verdade ele estava defendendo a liberdade de expressão. Por mais infeliz que tenha sido a maneira que ele falou, Tony... Ele não é nazista. Exatamente. Então, o cancelamento em cima do cara foi em cima de uma mentira. Eles propagaram que o cara era nazista. E isso aconteceu não só com o Monark. O Monark é o exemplo mais pitoresco. Recentemente, o Gato Galáctico, o Ronaldo, criador de conteúdos incrível, foi acusado de ser nazista. Exato. Inclusive, um cheiroso aí, né? Armário? Não. Como é o nome? Guarda-roupa? Não. Gaveta. Fez uma postagem, segundo ele, não tinha nada a ver. Mas o time foi completamente terrível. E a gente já abordou isso aqui, inclusive, no canal. O Gato Galáctico não é nazista. E tentaram cancelar ele usando essa mentira. Conseguiram ver a diferença entre boicote e cancelamento? Esses cheirosos criadores de conteúdo acreditam em toda a pataquada woke. E ai de nós se discordarmos. Somos logo demonizados e desumanizados. Eles podem xingar à torto e à direito. E isso é visto como belo e moral. Afinal, estão atacando as piores pessoas do mundo, que precisam desaparecer da face da Terra. Entendeu? Ela atrasa movimentos, ela dá força a um tipo de pessoa que tem que desaparecer da face da Terra. E esse tipo de gente não pode ganhar força. E ao errar, parece que ela dá argumento para esse tipo de gente. Érico Borgo, você quer se explicar sobre essa declaração? Aqui no canal Heróis Mais você tem acesso livre para falar, tá bom? Fica à vontade. Você pode aparecer aí e a gente vai conversar sobre essa declaração aí, que na nossa opinião é muito infeliz. Será, hein? Será que ele vem? E tudo, meus queridos heróis, que essa letra daquela sigla mágica acredita, não tem comprovação na ciência, mas o sentimento é que importa. I need the city to protect me because the federal government won't. And if you think you're afraid of Trump, you should see how afraid of Trump I am. Can you wrap up, please? Yes, I can. If you say that you're afraid of Trump and that's why you don't want the city to be a safe space for trans people, you better prepare for trans people to make this a very unsafe space. I'm shaking right now. I don't want to be here. I'm sorry, am I taking too long pleading for my life? You remembered how many children I have and that 2 of them are trans. I speak as both the B and the T in the LGBT. Please wrap up. Look at me! Okay, we're all done here. Fucking pathetic! We're all done. Come on. O que importa é o sentimento. E eles falam, Tony, que é a gente que é passional. Que é a gente que leva tudo pro coração. A gente é que é emocionado demais. Nós que somos radicais. Se eu me sentir hoje mulher, eu posso ser mulher. Se eu me sentir amanhã homem, eu posso ser homem e pronto. Nós que somos passionais. Estou para aniversários, o que J.K. Rowling está para bruxos problemáticos. Talvez Sonserina, ou talvez Lufa-Lufa, ou mulheres trans não são realmente mulheres. Espera, o quê? Quero dizer, as 2 primeiras coisas. Muito bem, quem é a próxima garota ou garoto? Existem apenas esses 2. J.K. Rowling escancarou para quem quiser ver que os cheirosos são radicais, emocionados e pregam ódio contra tudo o que desgosta. Porque se realmente quisessem apenas ignorar a série de Harry Potter e sua autora, simplesmente não falariam nada, mas querem deixar claro que odeiam a autora e suas convicções sobre a pauta trans. E essa pauta, meus queridos heróis, deveria ser apenas mais uma questão para o debate. Claro, se nós estivéssemos falando realmente com adultos. Gente, juízes da Suprema Corte do Reino Unido decidiram por unanimidade que uma mulher só pode ser definida pelo sexo biológico. J.K. Rowling simplesmente comemorou a decisão da Suprema Corte Britânica, que só definiu o óbvio, o que é uma mulher. Presta atenção, nós precisamos que juízes supremos, hoje, em 2025, definam o que é uma mulher. Mas uma pessoa transmasculina, ela biologicamente é mulher, né? Não necessariamente. Ela não nasceu mulher? Não necessariamente, depende de cada pessoa. Defina pra mim transmasculinidade. Pessoa transmasculina é uma pessoa trans porque a
A sociedade tem expectativas, né, de padrões sociais. Pessoa transmasculina é qualquer pessoa que se alinha ao masculino, não necessariamente seja um homem ou uma mulher. Ela se alinha à identidade masculina, mas não necessariamente completamente. Mas pra ela ser transmasculina, ela não tem que ter nascido alguma coisa? Corte rápido. A questão é... Ela nasceu o quê? Depende da pessoa, depende de cada caso. Não, qual o sexo biológico dela? Depende de cada caso. Não, no transmasculino. Depende de cada caso, tô falando. Tá, mas o transmasculino não é alguém que nasceu mulher e que se identifica como homem? Não necessariamente, depende de cada caso. Nós temos pessoas intersexo também no Brasil. Sim, ok. Intersexo é uma questão biológica mesmo. Tem quantos sexos biológicos? A gente tem sexos Não, biológicos. o intersexo tem quantos sexos biológicos? Masculino e feminino. O intersexo tem quantos sexos biológicos? Intersexo é um Masculino sexo. e feminino. Intersexo é um sexo. Ele tem os dois, masculino e feminino. Concorda comigo? É isso que eu tô tentando te perguntar. O que é a transmasculinidade? A pessoa nasceu o quê? Depende de cada caso. Você, meus queridos heróis, nós só fazemos críticas a uma ideologia, que é essa ideologia woke. Essa letra que está nessa sigla. Nós apenas criticamos uma ideologia. J.K. Rowling apenas é contrária a uma ideologia, não as pessoas. Nós defendemos que as pessoas trans devam ser respeitadas. Nós acreditamos, como muitos, que a maioria dessas pessoas só querem viver suas vidas em paz, sem tomar o lugar de mulheres ou homens, apenas buscando respeito como pessoas que são. Você vive dentro de uma bolha, sair daquela bolha é muito complicado, né? Então foi necessário eu fazer um estudo político e começar a tentar enxergar ambos os lados, né? Qual é o lado que mais ataca? Qual é o lado que mais persegue? Qual é o lado que a gente menos vê sendo visto na sociedade, na imprensa, né? E foi através disso que eu consegui sair daquela bolha. Sentei com uma pessoa e começou a falar, olha, você pode ser o que você quiser ser, desde que você respeite o espaço do outro. Conheci a Suelen, que é uma outra mulher trans de direita. Ah, eu também sigo ela. Ela é maravilhosa. Inclusive, vocês poderiam trazer ela aqui qualquer dia também. Suelen? Isso, ela é maravilhosa. Estão falando dela aqui no chat mesmo. Sim. E foi através dos vídeos da Suelen que eu consegui quebrar aquela bolha e falar, eu me identifico mais com um lado que não ataca, um lado que não persegue criança, um lado que fala que você tem a sua liberdade desde que você respeite a deles. E é isso, quer fazer as suas coisas? Faça dentro da sua casa, respeitando o espaço do outro. Mas não é isso que uma ideologia busca. Uma ideologia quer hegemonia, quer mudar os paradigmas. Por isso, definir o que é ser mulher é tão importante para a cultura woke, para passar essa agenda woke, para que a ideologia trans se torne hegemônica. É, porque para eles, para essa ideologia, para esses políticos, mulher pode ser qualquer coisa. Qualquer um pode ser mulher. E isso prejudica as mulheres. E infelizmente, ainda existem pessoas que propagam ódio contra outras pessoas que apenas acreditam que uma mulher é uma fêmea humana adulta. Esse foi o nosso vídeo de hoje, meu querido herói, minha querida heroína, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. É muito importante a gente ler os seus comentários e debater aqui junto com vocês. É para isso que a gente está aqui, beleza? Não esquece que no comentário fixado o Tom Dimas esperando você, e não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar.